uma pessoa que eu admiro profundamente, porque ele acredita muito no ramo editorial, ele acredita muito no que a gente faz. Então, isso é muito inspirador. O Joaquim, hoje, ele foi convidado para falar sobre a reinvenção do negócio, como a reinvenção do negócio manteve o impresso e o digital, né? Ele é CEO e publisher da Edcase. Eu poderia dizer que hoje ele tem grande parte das editoras, ele faz toda uma assessoria para essas editoras e, enfim, tem feito um belo trabalho ajudando a manter esse nosso mercado vivo e inspirando. Está sempre presente quando a gente chama, nunca diz um não, sempre está pronto para brigar e para lutar e para levantar uma bandeira com a ANER. Então, É Joaquim, seja verdade. muito bem-vindo. Para nós é um prazer, para mim é um prazer tê-lo aqui e eu tenho certeza que você vai compartilhar com a gente muita coisa legal, tá? Então, seja muito Obrigado, bem-vindo, Regina. Joaquim. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todo mundo, com muitos amigos. Deixa eu compartilhar. A minha tela compartilhou, mas não abriu a apresentação, é É isso? verdade. Abriu agora? Abriu. Tá. Então, eu quero agradecer também a presença de todos aí. Acho que o pessoal vai entrando aí nos primeiros minutos, tal. E acho que é um momento muito importante da gente falar de. Já são quase 2 anos de Café Aner, né, Regina? E Sim. acho que passou muita gente bacana por aqui, muitas histórias interessantes, muita contribuição. Acho que esse fórum que a gente tem aqui toda terça-feira às 15 horas é uma, é uma coisa bastante importante, entendeu? Deu um aviso para mim aqui de conexão instável. Falhou meu áudio ou não? Olhou um pouquinho só, Tá mas bom, vamos acompanhar aqui. Então, vou passando a apresentação aqui. A gente vai falhou falar de novo, para Joaquim. organizar. Ah, Falhou de novo? sim, mas quando falhar, eu vou fazer assim, tá? Vamos, tá. É, então, vamos organizar a conversa hoje aqui nesses tópicos. Então, eu vou começar falando do mercado do impresso na última década, falar um pouco sobre a Edcase, essa história de 20 anos da Edcase, o que que a gente faz aqui que pode ser oportunidade aí para os outros publishers, um modelo que a gente tem de gestão descentralizada, que eu acho que é uma dica bacana também para ser implementada, e, no final, perguntas e trocas de ideias aí entre o pessoal. Ok, o áudio, Regina, está fazendo uma cara de preocupada. Não, tá ok, tá ok. Eu não quero que falhe, eu não quero que falhe. Então, eu fico preocupado também. Bom, vamos lá. Então, por onde andei? Um pouquinho da história para quem, como tem muita gente que talvez não esteja aí familiarizado com a operação da Edcase no dia a dia, eu coloquei uma breve apresentação dos locais que eu passei nesses quase 30 anos de mercado, aí, são 29 anos de mercado. Então, eu comecei na Dinap, que é Ô, a gente, quem tiver distribuidora. com áudio, ô, Joaquim, só um Tem minuto. alguém com o áudio Por favor, aberto aí, fechem o por favor. áudio, quem tiver com o áudio aberto. Marcelo, Edilene, Adélia, fechem o áudio, por favor. Acho que foi. Foi, tá certo. Foi? Pode ir, Tá bom. Joaquim, por favor. Então, eu comecei na Dinap em 94. Quem é das antigas aí da distribuição de revistas, eu comecei na agência Luz da Dinap, que era uma época que a operação de distribuição em bancas era bem ampla. A gente tinha 8 agências de distribuição em São Paulo e eu trabalhava na agência Luz, que era lá no centro, na Brigadeiro Tobias. Cuidava lá da equipe de promotores, de visita às bancas e tudo mais. Foi aí que eu comecei no mercado. Em 97 eu fui para Exame, passei 2 anos na Exame, no grupo Exame na ocasião, que tinha as revistas Exame, a Informática Exame na época, numa época que nem internet tinha uma revista de informática no grupo Exame. Na internet tinha, não, era bem inicial. Eu lembro de uma. Alguém está com o áudio de novo aí. Ademar, por favor. É,
Não consegue fechar o áudio no remoto aí, no É que você administrador? que está com o Ah, Ademar. então eu muto ele aqui, já mutei ele aqui, já mutei. Não sabia que eu podia. Tá bom. Então, na época que eu estive na Exame, é bem inicial a questão da internet, a gente tinha uma revista de informática e tal. E eu lembro que eu estava numa palestra para jornaleiro no Rio de Janeiro e eles perguntavam assim: ah, a revista Informática Exame fala de web? Fala de web. Então, você imagina que naquela ocasião uma revista falar de internet, de web, era uma exceção. Lá, no período que eu passei lá, a gente fez o lançamento da Você SA e também fez o lançamento da Exame VIP, que era uma revista masculina, que hoje era a revista de heterotop, assim, acho que hoje já não caberia mais ter uma publicação naquela linha editorial, mas que fez bastante sucesso na ocasião também, e foi um período bem bacana que eu passei na Exame ali de 97 a 99. A gente foi uma das primeiras redações a passar para o prédio novo da Abril ali na Marginal Pinheiros, foi bem bacana. Foi bem interessante ali o período que eu estive lá. De 99 a 2003, na Editora 3, que publica Isto é Gente, Isto é Dinheiro, e as mensais Motor Show, na época Planeta e Água na Boca, que depois mudou de nome para Menu. E era uma editora com 3 revistas semanais, eu cuidava da operação de distribuição em bancas, era um negócio bem, bem hard, assim. Então foram 4 anos bastante importantes ali nessa fase de Editora 3. E de 2003 para cá, na Edcase. Então, eu saí da Editora 3 no comecinho de 2003 e abri a Edcase nessa ocasião. A Edcase fez 20 anos agora em abril. Então, nesse período aí, tem a história que eu vou contar para vocês aqui rapidamente no decorrer aí da nossa conversa. Eu fiz um slide aqui para fazer um overview do que aconteceu com o mercado de revistas nos últimos 10 anos e ao cenário que trouxe a gente até aqui. Então, eu fiz um breve resuminho em tópicos de pontos principais. Claro que aconteceu muito mais coisa do que isso, mas alguns pontos relevantes aqui. Então, de 2010 em diante, eu acho que foi um fato marcante das Big Techs entrarem no mercado de publicidade, o que afetou fortemente todas as mídias tradicionais, revista, jornal, TV, rádio. Acho que todos esses veículos tradicionais de mídia sofreram muito com a entrada das Big Techs, Google, Facebook e outras empresas, e que tomaram aí a receita de publicidade, que era muito relevante e fundamental na operação das editoras. Muda o comportamento de consumo de informação com a internet e as redes sociais. Acho que todos nós mudamos o nosso comportamento de consumo de informação, e isso acabou também afetando o desempenho do nosso mercado aí a partir do começo da década passada. Em 2013, aconteceu uma situação importante que eu coloquei aqui porque ela disparou uma série de situações posteriores que afetaram diretamente o mercado, que foi a morte do Dr. Roberto Tivita da Abril, ali no começo de 2013, não lembro exatamente que mês foi, e naquele momento uma situação de mercado que já vinha complicada se agravou, porque a Abril, que era uma referência de mercado, que tinha muita gente, tinha suas operações ligadas à Abril, gráfica, distribuição, comercialização e distribuição de assinaturas, enfim. A Abril começou a entrar numa crise muito forte de gestão e que culminou em 2018 com a recuperação judicial, que foi extremamente prejudicial para os editores como um todo. O mercado como um todo perdeu muitos milhões de reais nesse momento em que a Abril entrou em RJ, seja de recebíveis de distribuição em bancas, seja de crédito de gráfica, seja de operação de distribuição de assinatura, seja outro tipo de relação comercial que houvesse ali entre os editores e Abril, foi realmente um momento muito importante, bastante prejudicial para o mercado, e que fez realmente, naquele momento, com que muitas editoras quebrassem, muitas editoras deixassem o mercado e fizessem com que a situação fosse se agravando ali no decorrer dos anos seguintes. Até porque a lei da recuperação judicial no Brasil ela é bastante questionável, né?
Então, de saída ali, aquele débito tem um deságio de 70%, falando assim em linhas gerais, para explicar RJ em duas linhas, para quem nunca acompanhou uma. De saída, o débito tem um deságio de R$ 70, então, de 70%. Então, a empresa tem um perdão da dívida pela lei de 70% do valor, e ela parcela aquele saldo residual em muitos anos. Então, a Edcase, por exemplo, está recebendo em 12 anos uma parcela pequena da, do que sobrou ali, daquele saldo remanescente da recuperação judicial. Então, muita gente ficou pelo caminho nesse momento aí no nosso mercado. E aí, para fechar a década, ou abrir a década seguinte, aí, ou para fechar os 10, 12 últimos anos, a pandemia, né? Acho que a pandemia ela foi muito determinante também para fechar um ciclo bastante complicado do mercado. Ela assolou a distribuição de bancas, resultou no fechamento da DINAP, que era, naquele momento, a única distribuidora nacional de revistas. Então, a gente ficou sem distribuição, sem revista, sem o nosso estoque ficou na rua, os recebíveis não foram perdidos novamente, foi um momento muito complicado aí. De novo, alguns poucos editores que vinham se recuperando ali da recuperação judicial de 2 anos antes, muitos deles derrocaram de novo com a chegada da pandemia e Alô? muitos acabaram não conseguindo se recuperar. Alô? Outro ponto importante na pandemia, já mutei. Outro ponto importante na pandemia foi a situação de falta de papel no mercado. Isso foi um problema muito sério que teve, a gente chegou a discutir isso dentro da ANER, da Comissão de Circulação da ANER, porque passou a ter uma falta de papel no mercado como um todo, mundial, por conta da pandemia. Acho que teve muito direcionamento de produção para embalagem, para esse negócio de delivery, de venda pela internet, e o papel editorial acabou sendo bastante afetado por isso naquele momento. E resultou numa grande alta de preços. Mais uma vez, os editores deixando de produzir suas revistas, ou cortando tiragens, ou suspendendo a operação do impresso, enfim. Então, eu quis colocar aqui, como eu disse, um overview de pontos importantes que aconteceram na última década, para a gente poder conversar sobre o momento atual, lembrando tudo que aconteceu anteriormente. Então, esse é o objetivo de eu ter colocado aqui essa tela. E aí isso resultou na queda de receita de publicidade, obviamente, com a entrada das Big Techs, a queda na carteira de assinantes, pela mudança do comportamento de leitor e tudo mais, e também todos os outros fatores relatados anteriormente, queda nas vendas avulsas, fechamento de banca, as redes de livraria que fecharam, pontos alternativos que deixaram de ser atendidos, grande parte deles eram da DINAP, que atendia a rede de supermercado e tudo mais, e esse era o tripé que sustentava o mercado de revistas. Eram os três principais canais de receita que sustentavam toda a operação de distribuição de revistas, que ficou prejudicada nesse momento. Eu gosto muito de frases, então vocês vão ver algumas frases aqui no meio da minha apresentação, que eu acho que são relevantes em relação ao que a gente está discutindo. Opa, peraí, passei. Então, nesse momento, quando você tem todo esse quadro do mercado, toda essa situação que aconteceu, a história da pandemia e todas as dificuldades que passa o mercado, você tem um problemão na mão. E ter um problema na mão, como diz a frase aí, não é exatamente o problema. O problema é a atitude em relação ao que você tem com aquele problema. É como que você vai agir em relação ao problema que está na sua mão e como você vai poder, de alguma forma, passar por aquele momento de dificuldade. E aí a gente começa a falar do que foi a reinvenção do negócio. Vou falar da Edcase especificamente, que é por onde eu convivi mais proximamente, obviamente, mas acho que uma reinvenção do mercado como um todo, né? Acho que o mercado como um todo passou por um momento de dificuldade e precisava buscar novos caminhos e novas oportunidades. Como eu coloquei aí, pensar coisas novas, olhar para frente e deixar o passado onde ele deve ficar, lá, no passado. Tem que olhar para frente. Não adianta olhar no retrovisor. Se você olhar no retrovisor, você não levanta de manhã. Então, muita gente mudou de
de segmento dentro do mercado editorial, outros foram para a área de livros, outros foram para outros tipos de negócio, e a Edcase passou a fazer um direcionamento da operação voltada para reestruturação da operação do impresso, que a gente nunca abandonou nesse período, e desenvolver novas frentes, não só no impresso, como no digital também. Por isso que eu coloquei no slide anterior que não é exatamente uma reinvenção do negócio, é uma invenção de coisas novas, uma invenção de novas frentes de negócio. A Edcase, essas 5 unidades de negócio que estão embaixo do nosso logo, elas estão mais ou menos na ordem cronológica dos 20 anos da Edcase. Foi nessa sequência que o negócio se desenvolveu. Então, a gente começou fazendo um trabalho desde o início com editores segmentados, como a Regina colocou ali na minha apresentação. A Edcase continua tendo fortemente uma operação voltada para editores segmentados, editores de nicho. Foi exatamente aonde começou o nosso trabalho. Editores que naquele momento, em 2003, não conseguiam chegar em bancas, nem pela Dinap, nem pela Quinalia, que era a outra distribuidora que tinha na ocasião. E a gente fazia um trabalho de assessoria de circulação e de viabilização da entrada desses editores através da Edcase. Teve um apoio muito grande da Quinalia na ocasião, a diretoria da época, que era o Carlos Henrique, o Gil Finotto, que está na Panini agora, meu amigo Genésio, que está aqui com a gente também deu um super apoio nesse comecinho da Edcase, e foi fundamental para a gente conseguir atender um grande grupo de editores que estava fora da banca, que entrava na distribuição com gestão da Edcase. Eles entravam através do contrato da Edcase na distribuidora, como se a Edcase tivesse uma série de produtos próprios, que na verdade eram produtos de terceiros. Até hoje essa operação é ativa. Hoje a gente tem, deixa eu pegar minha cola aqui, hoje a gente tem ainda 7 editores no impresso, que representam 10 títulos, estão vinculados a essa operação de assessoria de distribuição em bancas da Edcase. E a gente tem também no digital 26 editores, que representam 47 títulos. Está acontecendo um movimento importante, que a Regina também colocou no começo da conversa. Vários desses editores do digital começam a estudar a retomada das suas edições impressas. Eu vou falar um pouco disso mais à frente, mas esse é um ponto muito importante da gente destacar, que o mercado do impresso, diferente do que muita gente acha, ele é um mercado vivo, é um mercado ativo e é um mercado ainda muito representativo, ainda com milhares de pontos de venda e com muitas possibilidades. E passada a tempestade, hoje a gente tem um mercado de impresso sendo retomado, a distribuição em bancas de novo com uma abrangência nacional. Então a gente passa por um momento realmente de vários editores estudarem o retorno para a operação do impresso. Então, seguindo aqui, depois da Edcase Assessoria. Edcase Publicações, que são os produtos que a gente edita todos os meses, que vão para a banca, que vão para outros canais de distribuição, várias frentes de distribuição de venda avulsa que a gente tem, que é a unidade da Edcase Publicações. A Edcase Digital, que é a gestão da operação digital da nossa distribuição, todas as plataformas digitais que a gente distribui, conteúdos e revistas e tudo mais, que eu vou detalhar no próximo slide. O portal, que é uma operação de RSS Feed, não sei se vocês têm familiaridade com isso, mas é feed de conteúdos que a gente distribui para portais e sites de várias verticais. Deixa eu fechar outro áudio aberto aqui. Já fechei. Chega aqui, eu já fecho. E operações, que é uma unidade que a gente abriu faz um ano e meio, mais ou menos, com a retomada do impresso com regularidade. Antes a gente trabalhava manuseio e armazenagem terceirizado. Aí, no começo do ano passado, como a gente começou a ter uma regularidade de impressão, de devolução, de encalhe, de manuseio, de redistribuição, a gente abriu uma unidade física, um galpão aqui em Taboão da Serra, onde a gente recebe o encalhe, faz a preparação, faz redistribuição para outros canais e tudo mais. Então, essas são as 5 unidades de negócio que estão debaixo do chapéu da Edcase.
esse slide aqui eu acho que é um dos mais importantes que a gente tem para falar hoje, porque é onde eu vou tentar colocar para vocês possibilidades de negócio, possibilidades de negócio dentro do nosso mercado. E é importante ficar atento aqui no sentido de que tem muitas coisas aqui que podem ser feitas e desenvolvidas pelos vários editores. Reforçando a questão da publicação impressa, como eu disse, a gente tem uma agenda fixa de programação de produção mensal. Então, a gente tem uma grade de títulos mensais que a gente imprime para distribuição em bancas. A gente tem produtos anuais, como a apostila Enem, como a apostila de concursos públicos, como edições especiais de futebol, e outras edições que vão surgindo de acordo com as oportunidades que aparecem no decorrer do ano. Então, a gente tem uma grade fechada e uma grade aberta que a gente vai alimentando com oportunidades comerciais e sazonais que vão surgindo no decorrer do ano. O segredo do impresso, que eu acho que é um ponto importante para vocês ficarem atentos, é a criação de produtos que tenham cauda longa, que tenham vida longa de distribuição. Trabalhar produtos atemporais, trabalhar produtos perenes, que podem recircular em vários canais de distribuição e de várias formas. Então, o canal de bancas, ele é um canal inicial para a gente, extremamente importante, onde a gente tem o nosso maior volume de vendas, mas ele é só o primeiro canal. O produto que passa pela banca, ele passa depois pela Amazon, ele passa por outras plataformas de venda, pela Catavento, que é a maior distribuidora de publicações com pontos de venda do Brasil. Então, a gente tem uma estratégia toda de circulação do produto avulso, com a característica de ser um produto atemporal, com a característica de ser um produto que pode ter um longo ciclo de vida e é o que vai rentabilizar o produto no médio prazo. Então, acho que a dica para o impresso é exatamente essa: trabalhar produtos atemporais e produtos perenes para que ele tenha vida longa de circulação e de distribuição. Como eu estava dizendo no slide anterior, vários editores que a gente distribui hoje a gente distribui 10 revistas de editores terceiros para a banca. Vários outros editores que estão no digital, que hoje a gente tem mais de 40 títulos no digital, começam a querer retomar a operação de distribuição de impresso. Exatamente porque a gente passa um momento onde a distribuidora está estabilizada, a distribuidora está pagando em dia, porque tinha um trauma dos editores no passado, das inadimplências e dos atrasos de pagamento da DINAP e tudo mais. Então, hoje a gente tem uma operação bem flat, bem estável, bem redonda, em termos de logística, em termos em termos financeiros, tudo mais, e a gente retomou uma operação de distribuição nacional, não com a mesma capilaridade, com a mesma abrangência que a DINAP tinha no passado, mas hoje a gente está conseguindo mandar revista para onde tem relevância, que são as capitais e as principais cidades de cada estado. Eu acho que hoje a gente tem uma abrangência de distribuição que, dentro da realidade do mercado, ela acaba sendo importante para viabilizar o processo, entendeu? Então, em relação ao impresso, é isso. Eu acho que é a hora de voltar a acreditar no impresso. Quem vai gostar dessa conversa é o meu amigo Fábio da Tio Science. A evolução da publicação impressa são as revistas digitais. Por que a evolução? Porque toda revista que a gente faz para o impresso, ou toda revista que é editada pelos editores que trabalham com a gente na operação, elas se tornam revistas digitais. O que abre um outro caminho, uma outra possibilidade de distribuição. Acaba sendo um novo canal de receita a um custo muito menor, porque, na verdade, na operação digital, você deixa de ter custo de produção, custo de papel, custo de gráfica, custo operacional, comissão do jornaleiro, comissão da distribuidora. Então, a gente tem uma relevância no impresso, mas no digital a gente tem margens maiores, porque a revista já está pronta e você acaba fazendo uma operação de distribuição com um produto que já tem. Aí, dependendo da linha editorial,
você pode automaticamente evoluir para o e-book. E isso é muito legal. Por exemplo, na Edcase a gente tem várias verticais, né? Saúde, beleza, culinária, horóscopo, pets. A gente trabalha em 10 verticais de conteúdo. Várias dessas verticais, elas podem ser é, transformadas em e-book. Então, revistas de culinária ou revistas de saúde podem ser transformados em livros de culinária, livros de saúde. Então, esse é um movimento bacana de ser feito também, com o mesmo conteúdo que você já produz. Tem uma situação pontual aí que algumas plataformas de e-books aceitam o PDF, ou seja, é mais fácil de transformar ali a revista para e-book, e outras não, você tem que fechar num outro tipo de arquivo. EPUB é um arquivo muito específico de e-book, ou o MOB, que é o e-book da Amazon. Então, você tem que ter uma expertise ali, um processo para fazer a transformação do arquivo, mas que também não é nenhum bicho de sete cabeças, e isso faz com que você abra novos caminhos e novas possibilidades. Dentro do e-book tem uma outra perninha que o mercado está aceitando bastante e procurando bastante agora também, que são mini-books. Mini-books nada mais são do que e-books de menos páginas. Então, enquanto um e-book pode ter 30, 40, 50, 80, 100, 200 páginas, normalmente os mini-books têm ali por volta de 20 páginas. Então, tem algumas operações que usam esse tipo de produto e que também pode ser uma oportunidade para vários colegas que estão aqui presentes. A evolução do e-book e do mini-book, o próximo passo, quando eu falo evolução, é o próximo passo, é o audiobook. O audiobook, ele vem crescendo muito nos últimos anos. Eu acho que muito na esteira dos podcasts, na esteira desse movimento de você ouvir conteúdo enquanto está na academia, ou enquanto está dirigindo, ou enquanto está fazendo outra coisa. Então, na mesma esteira dos podcasts, tem o movimento de audiobook, e tem várias plataformas hoje que trabalham com audiobooks. Então, é uma operação nova e pequena para a gente. A gente produz 5 audiobooks mensalmente, a partir de mini-books, a partir dos livrinhos de 20 páginas. Então, a gente produz esses arquivos em áudio, produz em casa, com home studio que a gente montou, e distribui para várias plataformas. A Book trabalha com audiobook, a Esquilo trabalha com audiobook, a Toca Livros trabalha com audiobook, e outras que eu não vou lembrar agora, mas várias plataformas você distribui aquele mesmo produto para várias plataformas e rentabiliza eles nos vários canais. Então, essa é uma dica bacana e importante também. Para finalizar, um produto muito bacana e que tem sido bastante relevante para a gente é o feed de conteúdos do portal Edcase. A Edcase tem uma história de produzir conteúdo atemporal, de produzir conteúdo evergreen, como se chama em jornalismo. Conteúdo sempre verde, né? Que nunca fica maduro, que nunca fica velho. E nessas verticais que a gente sempre produziu conteúdo para a revista, a gente começou a abastecer um site ali, um portal de conteúdo atemporal, de conteúdo evergreen. Nossos conteúdos de receita, nossos conteúdos de saúde, de beleza, de pets, de horóscopo, de esoterismo, de cultura, vários conteúdos das 10 verticais que a gente produz lá. E a gente foi abastecendo esse site e pensando que um dia a gente ia entender como ia ganhar dinheiro e como ia fazer esse negócio ficar em pé um dia. E isso aconteceu há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quando meu colega Jean, que é da NSC, lá de Santa Catarina, que é o maior grupo de comunicação de Santa Catarina, eles são afiliados da Globo, tem as rádios CBN locais, os jornais locais, rádios FM e tal. E ele pediu o conteúdo do portal Edcase, nós somos colegas na ANJ, na Associação Nacional de Jornais. Ele pediu o conteúdo do portal Edcase para colocar no portal da NSC. Porque eles faziam conteúdos de Santa Catarina, política, economia, sociedade de Santa Catarina, e queria ter conteúdos diversos, conteúdos diferentes dentro do portal. E acabou sendo um grande sucesso. E aí isso foi se expandindo no decorrer do ano passado. A gente prospectou grandes portais. Então, hoje a gente tem conteúdo na Exame, a gente tem conteúdo no IG, tem conteúdo no Terra, tem conteúdo na Jovem Pan,
na Claro Notícias, no Team News, que são duas operações para os assinantes aí dessas duas operadoras. Nesse ano, eu comecei a prospectar os grupos de comunicação regionais, do mesmo jeito que começamos com a NSC. No decorrer desse ano, a gente negociou e fechou com a RBS do Rio Grande do Sul, estamos fechando essa semana com a RPC do Paraná, o Povo de Recife, o Tempo de Minas Gerais, a Gazeta do Espírito Santo e outros veículos que a gente está prospectando para levar conteúdo. Então, isso também é uma oportunidade de negócio que pode ser explorada, que eu vou explicar melhor ali no slide seguinte, para vocês poderem vislumbrar como que isso pode também se tornar um negócio. Então, para fechar esse slide, já me alonguei um pouco demais nele, mas só para deixar claro o seguinte, assim, a Edcase deixou de ser uma editora de revistas para ser uma produtora de conteúdo editorial. E os conteúdos editoriais que a gente produz têm várias saídas, como vocês estão vendo aí. Muitas vezes, o mesmo conteúdo que a gente produz, ele pode ser um produto impresso, pode ser uma revista digital, pode ser um e-book, pode se tornar um audiobook e pode ser feed do portal, o mesmo conteúdo. Então, essa que é a beleza do negócio. Você ganha escala quando você produz conteúdo que tem várias estratégias de saída e várias estratégias de distribuição. As oportunidades que estão aí. Então, fazendo um apanhado do que eu falei no slide anterior. Estudar de retomar produtos impressos. Eu acho que pelo menos estudar e pelo menos tentar, eu acho que deveria ser feito, porque eu acho que pode ter uma oportunidade aí que está engavetada nesse momento. Se já tem produto impresso, criar novos produtos que permitam ter abrangência de distribuição em vários canais. Produtos atemporais, produtos que tenham vida longa, produtos que tenham configuração de livro ali com ISBN para poder ser distribuído em várias outras frentes de distribuição. Enfim, tem vários caminhos para o impresso hoje em dia que estão sendo aquecidos de novo. Então, acho que é um bom momento para estudar a oportunidade do impresso. Para todo esse material, disponibilizar para as plataformas os arquivos em PDF, que é o mais fácil porque é o original do que já fazemos hoje, aprender a transformar esse arquivo no EPUB, aprender a transformar esse arquivo no MOB, que é o que a Amazon usa, e aumentar o leque de distribuição desses produtos digitais. Não são todos os produtos originais ali, como revista, que poderão se transformar em EPUB ou MOB, que já tem uma característica de book. Mas eu acho que vários deles podem ser reconfigurados, repensados e reestruturados para serem transformados em EPUB MOB e aumentar muito o leque de distribuição. Pensar na viabilidade da produção e da distribuição de áudios. Como eu disse, o mercado de áudio é um mercado em crescimento. Ele ainda é pequeno, mas ele está em crescimento. Então, eu acho que vale entender também os caminhos possíveis e quais são as plataformas que estão disponíveis hoje para poder viabilizar uma operação como essa. E negociar para fornecer conteúdos para outros veículos, igual a gente faz com o Portal de Case. Dentro da sua vertical editorial, na sua especialidade. Então, se você faz conteúdo de carro, conteúdo de vinho, conteúdo de, sei lá, turismo, como que você pode negociar a comercialização desses conteúdos para outros sites e para outros portais e para outros veículos. Até mesmo a gente disponibiliza conteúdo até para jornal impresso. Então é um tipo de negócio que pode ser estudado e que pode evoluir e fazer parte do 360 graus aí dos novos negócios que estão disponíveis no mercado e que devem ser estudados individualmente. Eu digo até o seguinte: ninguém vai ficar rico nem vai resolver todos os seus problemas com essas ações individualmente. Mas um monte de pouquinho dá um pocão.
né? Então, se você tem uma ação nova aqui com e-book, uma ação nova com audiobook, começa a pensar em fazer vídeo, feed de conteúdo, volta com uma operação de impresso. São vários pouquinhos que podem virar um pocão, e se de repente você tem muitos muitos pocões, vira muito, vira um negócio relevante. Então, eu acho que é isso que é bacana, é buscar os caminhos possíveis dentro de cada ação possível. O pessoal vai entrando aqui, eu vou mutando. Vamos lá. 3 pontos que eu gosto de destacar, que são segredos para ter produtos e serviços de sucesso. Tem que ter escala. Tem que planejar para atingir um grande número de clientes com o mesmo produto e serviço. É exatamente o que eu estava dizendo até agora. Criar produtos que tenham um leque amplo de distribuição e de comercialização. Isso é fundamental. Ter escala na operação como um todo. Buscar margem, a menor parcela de custo em relação ao faturamento. Quando você tem escala, automaticamente você já ganha margem, porque você gasta uma vez para produzir. Se você tem uma ampla operação de distribuição, você trabalha com margens boas. E uma das coisas mais bacanas e que eu amo de paixão, que é a recorrência, que é você vender uma vez e faturar sempre. Você criar um produto, colocar ele numa plataforma e todo mês você receber por ele. Você criar um produto, distribuir, pode ser produto impresso mesmo. Você cria um produto, distribui, aí depois você pode começar distribuindo por São Paulo, você recolhe, distribui no resto do Brasil, você recolhe, coloca na Amazon, você recolhe, coloca numa outra operação. Então você tem recorrência daquele produto que você criou e que teve várias operações comerciais durante o ciclo de vida dele. Quando você fala impresso, tem até uma limitação do ciclo de vida. Quando você fala em digital, muitas vezes ele é eterno. Eterno? Nada é eterno. Eterno entre aspas. Quando você coloca numa operação que vai ficar girando por um longo período, que não tem hora para acabar, né? E aí você, como você vai criando novos produtos no mês a mês, você acaba aumentando esse colchão de faturamento que você vai conquistando ali no mês a mês. Então, recorrência é a beleza do negócio e eu acho que é uma coisa que tem que ser buscada e olhada sempre. Eu vou tomar a liberdade de falar com vocês um pouquinho, rápido, que já são 3h40, que eu falo demais, sobre estratégia de gestão da Edcase. Vocês devem ter percebido que a gente faz muita coisa, né? Então, essa muita coisa só é possível porque a gente tem uma estratégia de gestão e que eu queria dividir com vocês como uma sugestão de que pode ser aplicada nos negócios de vocês. E aí, como eu falei que eu gosto de frases, eu separei 2 frases que eu vou explicar em seguida o que são essas 2 frases. Porque olhando assim, às vezes não dá para entender direito, né? Aquele que trabalha o dia todo não tem tempo para ganhar dinheiro. Eu adoro essa frase, porque ela tem um significado muito importante. E quem falou ela foi Rockefeller, que foi o primeiro bilionário da história. A outra frase é: pensar é o trabalho mais difícil que existe. Uma frase de Henry Ford. São 2 pontos importantes para vocês entenderem o que eu vou colocar para vocês aqui rapidamente. A gestão da Edcase é uma gestão absolutamente descentralizada. A Edcase é composta por 17 pessoas, 10 estão vinculadas à produção de conteúdo, jornalista, redator, revisor e designer, e as outras 7, eu inclusive, gestão de digital, gestão de impresso, assessoria, e está estruturado dessa forma. Estas áreas, elas são encabeçadas ali por gente que está há muito tempo na Edcase. Aliás, muitas pessoas estão há muito tempo na Edcase. A Edcase tem 20 anos e tem gente com, sei lá, 17 anos de Edcase, 15 anos de Edcase. Acho que mais da metade da Edcase tem mais de 10 anos que está trabalhando comigo. Gente que saiu, gente que voltou, enfim, tem de tudo. Então, a gente criou um processo de gestão que hoje faz toda a diferença e que permite a gente ter evoluído para o estágio que a gente conseguiu atingir hoje. Todas as áreas têm total independência em relação a mim. Todas as áreas têm autonomia. A minha confiança é integral nos heads, nos responsáveis por essas unidades de negócio. Quem cuida de assessoria, quem cuida de publicações, quem cuida do portal, quem cuida de operações, quem cuida do digital, são pessoas da minha mais extrema confiança e que têm
autonomia integral para conduzir o dia a dia. Todas as áreas têm colaboração e sinergia absoluta. Então, as áreas se conversam e se ajudam muito no dia a dia. E uma coisa que eu tive que aprender no decorrer desses anos da Edcase é delegar. Porque se você não delega, você mergulha nas rotinas operacionais que te consomem o dia todo. E enquanto empreendedor, enquanto gestor, enquanto empresário e responsável pela operação como um todo, não dá para mergulhar em rotinas operacionais. Essa é a grande roubada que muitos acabam caindo, porque quando você mergulha em rotinas operacionais, você acaba não conseguindo pensar e nem ganhar dinheiro, e nem descobrir novos caminhos e novas coisas. Então, esse é o segredo. E assim, tendo uma equipe de confiança, aprendendo a delegar e deixando o negócio rodar sozinho, a gente acaba tendo tempo para estudar o mercado, para ver o que os outros estão fazendo, mercados daqui, mercados de fora, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Brasil, a retomada do impresso, os caminhos para o digital. É isso. Fazer networking, que é uma coisa que eu invisto muito, eu acho que relacionamento é muito importante, até para fazer um benchmarking, até para entender o que outros parceiros estão fazendo, até para entender novos caminhos e novas possibilidades. Muito do que a gente evoluiu nos últimos anos está relacionado ao networking que eu faço no estudo de novas possibilidades, novos caminhos. Traçar estratégia, planejar o futuro e pensar no negócio com tranquilidade e com foco. E você só consegue ter tempo para isso se você não tiver mergulhado em rotina, se você não tiver mergulhado no dia a dia. Então, essas são as dicas. Eu quis falar um pouco da gestão exatamente para explicar como que a gente consegue, numa equipe relativamente pequena, de 17 pessoas, ter desenvolvido tantos novos negócios nos últimos anos. A maioria das coisas que vocês viram ali é relativamente recente, de audiobook, de feed e outras plataformas que a gente tem prospectado e tal. E isso só foi possível porque o dia a dia da empresa está com os gestores, está com os heads de cada área, e o meu papel, ele é um papel de planejamento e de estratégia. Eu costumo brincar até que se eu sumir 2 meses da Edcase e eu voltar daqui a 2 meses, vai ter gente que nem vai perceber. Porque a empresa roda sozinha, essa é a verdade. Então, acho que isso é uma das coisas que mais me deixa feliz nos 20 anos de Edcase, é que hoje a gente tem uma operação que roda sozinha, independente de mim, e que me deixa na tranquilidade de poder desenvolver as outras frentes de negócio. É isso. Obrigado, desculpa o tanto que eu falei aqui, que eu fui me animando, viu, Rê? Desculpa, 45 minutos que eu vi que passaram Nossa, você rapidamente. nem tomou água, Joaquim. Eu dei uns golinhos. Então, E vamos lá. Vamos primeiro para as perguntas. Eu acho que quando a gente constrói uma trajetória, né, e, e mostra esse resultado, eu acho que é gratificante, né, Joaquim? absolutamente. Assim, não longe dessa história toda ser uma história só de flores. Teve muitos perrengues e muitos empecilhos no decorrer de todo esse período. Em 2015 ou 2016, a gente literalmente quase quebrou. A gente tinha uma estrutura muito grande, a gente tinha uma operação muito grande de produção de revistas, a gente imprimia mais de 1 milhão de exemplares por mês para distribuição. Então, naquele momento em que o mercado começou a embicar para baixo e começou a ter um monte de problema, a gente realmente teve que fazer um corte muito grande de funcionários, porque eu falei que vários deles saíram e depois voltaram, muito por causa disso. Saíram na época dos cortes e depois retornaram quando a gente teve a oportunidade de trazê-los de volta. E também recentemente, até o ano de 2022, que é o ano passado, há um ano atrás, a gente estava passando por um dos anos mais difíceis da Edcase. A Edcase trabalhou praticamente no vermelho todo o ano de 2022, porque a gente tinha uma operação muito forte de digital ancorada num único parceiro, que eu não vou dizer aqui quem é,
mas que representava tipo 40, 50% do nosso faturamento, e a gente deixou de ter esse parceiro do dia para a noite. Então, outra dica que eu posso colocar aí também é nunca guardem todos os ovos na mesma cesta, ou em poucas cestas. Hoje eu não tenho ninguém que representa mais do que 10 ou 15% do meu faturamento, porque uma hora a gente tem que aprender, né? Já caí nessa bobeira 2 vezes. Então, é isso. Eu acho que as experiências também trazem aprendizados, obviamente. Eu acho que o empreendedorismo no Brasil ele é realmente muito difícil, mas eu acho que a última linha da planilha é positiva. Eu acho que tudo que aconteceu nesse período todo faz com que a gente tenha aprendido, errado, procurar errar sempre coisas novas e não os mesmos erros, que é outra frase padrão aí que eu também gosto. E estamos aqui. Eu acho que a gente está passando o ano de 2023 saudável. A gente conseguiu de novo equilibrar a operação, equilibrar as contas, fechar no azul desde dezembro, novembro de 2022. Então, acho que a gente tem um caminho bacana pela frente agora com a operação estabilizada. Perguntas, deixa eu ver as perguntas que nós temos Acho que aqui. tem no chat, Rê. Querem Então, estou ler? vendo. Vocês oferecem serviço de o Marcelo Godinho, lá do Jornal Atual. Você está aí, né, Marcelão? Então, Marcelo, vocês oferecem serviço de hospedagem de site, TI, plataforma, com apoio na melhoria de acesso e monetização? Não, não é nosso core. Nosso core é produzir conteúdo e distribuir conteúdos de terceiros em algumas das operações que a gente tem, não em todas. Tem algumas operações que são voltadas para os editores de revistas, de livros ali e tal, como distribuição em banca e tudo mais, e outras que a gente distribui só produtos da Edcase, porque a gente ainda não se sentiu seguro para colocar os editores nessa operação. A Amazon, por exemplo, ainda é uma operação que a gente faz só para a Edcase, pode ser que a gente abra para outros editores, mas no momento é uma operação exclusiva que a gente tem para os produtos da Edcase. Isso que o Marcelo Godinho colocou ali é uma coisa mais técnica, mais de que está fora do nosso escopo, na verdade. O Ademar Figueiredo, da Folha de Ponte Nova, ele diz o seguinte: qual a sua mensagem para um jornal impresso digital do interior de Minas, onde o leitor está satisfeito com a notícia publicada nas redes sociais, sem a menor credibilidade? Isso é um problema, né? Porque o que está na rede social, ele não deveria ter a mesma credibilidade do que está no veículo local. O veículo local é o que tem que dar a notícia certa, correta e verdadeira para os leitores da região. Então, eu acho que realmente tem que fazer migrar esse leitor de rede social para o portal, site desse veículo e para a edição impressa desse veículo, no caso. E isso pode ser feito através de outros conteúdos que atraiam o leitor, igual, por exemplo, eu estava comentando esse trabalho que a gente faz de levar outros conteúdos para os jornais locais, além dos conteúdos regionais que eles já fazem. Isso atrai novos leitores, faz o leitor ficar mais tempo no site e faz ele passar a frequentar aquele site ou aquela edição impressa numa frequência maior. E talvez abandonar ou ir deixando de lado gradativamente a ideia de consumir através das redes sociais. O Luciano da Silva Pinto, ele diz o seguinte, que durante a sua palestra ele entrou lá no seu site e verificou que você tem anúncios do Google. Você acha que a monetização deles vale a pena ou seria melhor comercializar Ah, sem dúvida, comercializar. agências e Desculpa, clientes? desculpa que eu nem deixei você terminar de tão óbvio que é a resposta. Você tem que comercializar. Na verdade, normalmente o que acontece é que a estratégia do portal de case, ela não é de ter, ainda não é de gerar audiência própria. A gente coloca os conteúdos no portal de case e ele é o hub de distribuição que entrega aquele conteúdo por RSS para os parceiros.
A gente tem hoje 13 ou 14 parceiros plugados no portal de case, devemos ter uns 20 parceiros até o final do ano que já estão em processo de implantação, de contrato e tal. Então, o portal de case ele é só o hub que a gente alimenta lá e acaba jogando em tempo real para os parceiros. E é em tempo real mesmo. Se eu fizer agora uma matéria de chiclete sem açúcar e colocar no portal Edcase, em 5 minutos, aquela matéria da Edcase do chiclete sem açúcar vai estar em todos os 15 parceiros que já estão espetados lá hoje. Então, o que a gente tem no portal hoje de programática ali, a gente acaba tendo uma audiência pequena e pouca rentabilidade. Mas o que eu vejo nos outros parceiros, e a gente é remunerado nessa operação do portal de case é um revenue share da receita de publicidade, né? Tanto da receita de programática como da receita de vendas diretas e de operações comerciais. O que eu vejo é que o grosso do dinheiro mesmo, ele vem de vendas diretas e de OPEC, da ação do time comercial dos grandes veículos. O que sobra de inventário de audiência do site é o que vai para a programática. Então, se o cara tem lá 10 milhões de page views no mês, ele pode comercializar 8 na venda direta e o que sobra ele joga na programática para rentabilizar aquele residual via Google. Normalmente é assim que os grandes veículos fazem e que é uma coisa que eu entendi recentemente como funciona também, para falar a verdade. É, quem são os seus, o Fábio Mortara, nosso querido Fábio, quem são seus principais concorrentes? Como eles têm reagido ao crescimento da Educase? É, é assim, né? O mercado, ele é muito menor hoje do que era no passado, obviamente, né? Principalmente quando a gente fala de mercado impresso, mas não só, o mercado no geral. No passado, os concorrentes diretos da Edcase era a Editora Alto Astral, a Editora Online, a Editora Scala, a Editora Sampa, a Editora Minuano, aquelas editoras que faziam produtos atemporais para a banca, produtos perenes de segmentos atemporais, eram concorrentes nossos naquela ocasião. Arrisco dizer que nenhum desses está hoje no mercado que a Edcase está. A online está muito voltada para publicação infantil e livros e feiras do livro e tudo mais. A escala não, a Alto Astral também com livros e uma operação muito mais voltada para esse mercado. Eu acho que essa pivotada para o digital que a gente deu, ela é meio, ela não foi tão acompanhada pelos outros veículos, não. Eu acho que a gente acaba, dentro dessa operação de 360 graus de produção de conteúdo, dentro desse esquema estratégico de distribuição, arrisco a dizer que só a Edcase tem, ou pelo menos só a Edcase tem nesse volume de verticais. Tem o especializado em horóscopo, o especializado em futebol, o especializado em receitas? Tem, claro que tem. Mas entregar a diversidade de conteúdos e de verticais editoriais que a Edcase entrega, acho que só a gente tem mesmo. O Joaquim, o Demétrio Costa, que não é o nosso amigo Demétrios, tá? É outro, é o da DBO É outro amigo da Emetri. ele é Demetrius. Como compensar o sumiço dos anunciantes para viabilizar o renascimento do impresso? Então, não dá. Na verdade, retomar ou contar com receita de anúncio é uma situação muito difícil. Mas eu vou te contar uma coisa que vocês podem achar até surpreendentes, assim. Em todos esses anos de Edcase, e dos 20 anos de Edcase, a gente foi fortemente editorial nos últimos 15, porque nos primeiros ali a gente era muito mais a assessoria dos outros editores, de distribuição e tudo mais. A gente começou a editar efetivamente de uns 15 anos para cá. A gente nunca teve operação de assinaturas e a gente nunca teve uma receita relevante de publicidade. A gente até tentou buscar receitas de publicidade, montando um departamento de publicidade para vender anúncio, gastando dinheiro do cacete, não deu resultado nenhum. E assinante eu nem quis entrar. Por quê? A minha experiência nesse mercado editorial, ela sempre foi em banca, em venda avulsa.
Comecei na Dinap com distribuição de bancas, fui para Exame cuidando da operação de distribuição em bancas das revistas do Grupo Exame, fui para a Editora 3 cuidando da operação de distribuição das 3 semanais e das 3 mensais. Eu nunca tive nenhuma experiência nem com assinaturas e nem com venda de anúncio. Então, o negócio da Edcase, ele foi desenhado a partir dessa minha experiência anterior. E ele está ancorado unicamente em estratégia de venda avulsa. Venda em banca, venda em outros pontos de venda, venda em livraria, na época que tinha as redes de livraria, venda na Amazon ou em outras plataformas de venda física hoje em dia de internet, que vende produto físico, não e-book. Então, por isso a importância que eu coloquei nos slides anteriores de trabalhar com produtos atemporais, com produtos não perecíveis. Que quando você tem um produto não perecível, você tem 100% de venda, idiotamente falando assim. Claro que não tem, porque você tem perde estoque, molha, perde, enfim, tem uma série de situações. Mas se você fizer um giro efetivo de longo prazo com as suas publicações, você tem 90% de venda no fim do dia. Pode demorar 2 anos, como a gente tem uma linha de produtos aqui, que eu estava fazendo até o cálculo com o Marcão, que cuida da circulação da Edcase, e a gente chegou à conclusão que o ciclo de vida do produto que a gente tem demora 2 anos para ter 100% da circulação efetivada. Ok, demora para caramba? Demora. As contas vêm antes? Sim, as contas vêm antes. Mas entra num processo ali que depois fica um pelo outro. Você passa uns meses a pão e água, porque você tem que investir em produção, investir em distribuição, investir em operações e tal, mas em algum momento aquilo entra na engrenagem, entra no fluxo e vai rolando. Então, não conta com receita de publicidade. Se vier, ótimo, mas não dependa dela para pagar a sua conta da gráfica, para pagar qualquer coisa que você tenha. Tem uma estratégia voltada à circulação e uma ampla estratégia de distribuição que vai garantir o resultado do negócio no fim do dia. Eu acho que é isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Acho que não. Deixa eu fazer só um comentário, Rê, Claro. porque acho que é um ponto importante quando a gente fala do impresso, falar da conversa que a gente teve na semana passada Na na sequência. Secom. Acho Sim. fundamental, Rê, acho fundamental. Então, Porque acho é que. o seguinte, os cavaleiros do Apocalipse, durante muitos anos, andaram falando que o mercado de impresso acabou, né? E longe disso. Óbvio que o mercado de impresso ele é infinitamente menor do que era, deve ser, sei lá, 20 ou 30% do que era no passado, se tanto. Para vocês terem uma ideia, o impresso dentro da Edcase representa 30% do nosso faturamento bruto e vai aumentar. Dentro da nossa estratégia, ele deve aumentar. Mas a gente ainda tem 2.500 ou 3.000 bancas em São Paulo. A gente ainda tem 12.000 bancas no Brasil que também sobreviveram reinventando o negócio. Elas deixaram de ser bancas de revistas para ser a loja de conveniência que vende de tudo, sim, mas foi o que manteve o ponto de venda aberto. E esse ponto de venda ainda tem lá 20, 30% de revistas, e ele está aberto para a gente colocar os nossos produtos lá. Então, por isso que a gente tem que acreditar no retorno dessa operação, desse canal, e ir ganhando novamente o espaço, ou pelo menos parte do espaço que a gente perdeu com a derrocada que teve no mercado nos últimos anos. Na semana passada, na terça-feira, exatamente uma semana, eu com a Regina e um grupo de colegas aqui da NER, Júlio Vinha, outros que estão por aí, que eu já tinha visto, a gente teve uma reunião na SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Ministério das Comunicações, para falar de revista, para falar de verba publicitária para o nosso mercado. E a gente apresentou revista, e o Rafael, presidente da NER, foi muito feliz no comentário dele, que a gente apresentou revista como sendo uma solução completa. E uma solução completa é falar que revista, ela vai além de revista impressa. É o produto impresso, é o produto digital e é o conteúdo. Eu acho que todos nós, na verdade, nos tornamos produtores de conteúdo.
Então, quando a gente foi conversar com a Secom, foi nesse sentido de apresentar a solução de um negócio que é 360 graus, que é impresso, digital e conteúdo. E a Mariana, que é a secretária da Secom, ela foi extremamente receptiva ao direcionamento de verbas no próximo ano, na distribuição que vai ser feita ali entre os ministérios para produtos impressos. E isso foi uma grande surpresa para a gente, assim, porque a verdade é que o meio impresso estava abandonado pela Secom, né, no último governo, e acho que ficou muito mais voltado provavelmente para as big techs ali e tal. E ela já sinalizou ali que impresso está no radar deles. Então, acho que isso é a gente estar de volta ao jogo. Então, a gente teve uma conversa de meia hora com essa com a Mariana, a secretária da SECOM, que valeu mais do que qualquer reunião de 2 horas que não resolvesse nada. Foi extremamente produtivo, assim. Então, a gente saiu de lá bastante feliz, bastante contente, por intermediação, como eu disse, do Júlio Vinha, aqui presente, nosso colega que fica lá em Brasília, e foi muito positivo, e eu acho que é mais uma prova de que volta-se a acreditar no meio impresso. Como já tem um Aqui, movimento. Pode mais falar, né? que isso, eu acho que é importante ressaltar que o que a SECOM está querendo hoje são projetos regionais, porque cada Brasil fala uma Também. linguagem. Então, ela quer projetos regionais dos produtores de conteúdo, né? Revistas, especificamente nós que estávamos lá, esses Sim, projetos regionais, para que cada um desses projetos fale a linguagem de uma região do Brasil, tá? Então, é exatamente. importante ressaltar isso, não é aquela coisa, eu tenho um projeto Exatamente. nacional. Não, são projetos regionais, né, Júlio? Projetos regionais, exatamente isso. Projetos regionais, fortemente, eles comentaram isso, e também como o impresso sendo um meio de atingir a classe CDE, né? Porque a classe CDE, ela não tem internet, ela não tem o mesmo acesso que a gente tem a conteúdos digitais com velocidade, de qualidade, banda larga e tudo mais. Então ainda tem um Brasil analógico, que a gente não faz parte dele, só que a gente não pode esquecer que ele existe. Eu E faço esse parte governo, ele do Brasil Analógico porque eu adoro ler papel também, tá? Então, também. eu vou dizer uma Mas coisa: você tem acesso. ler papel não é uma coisa É, retrógrada, pelo contrário. não. A gente começa a botar um estigma no papel, que é assim, papel. Aham, Quem lê papel é velho. Eu corro maratona, eu não sou velha. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu leio papel, eu adoro o cheiro do papel, tá? É uma delícia o cheiro do papel. É uma delícia você folhear um livro, você folhear uma revista e sentir a textura, tá? é E isso como diz aí. o É isso Saramago, aí. ninguém chora em cima de um disco rígido, mas em É. cima de uma É, folha de um é, livro e, e de uma e revista. mesmo e mesmo assim você tem acesso ao digital, né? Na verdade, quando a gente Sim, fala mas da a gente, classe eu CDE, acho que assim, é o você cara que não tem escolhe. acesso, que é o único meio de chegar até ele é o papel. É. Ô, Mário, Fala, pode Perrucci. falar, Mário. Joaquim, parabéns. Você Obrigado, querido. é uma bela leitura aí de todo esse período e o que eu tenho a acrescentar aqui sobre o papel, né? Eu sou um defensor ferrenho e acho que ainda tem muita estrada pela frente. Os desafios não são poucos, mas eu atualizo aqui. Vocês sabem que eu tenho feito um movimento tentando. Eu acho que assim, banca ela é e vai continuar sendo o nosso principal canal durante muito tempo, quando a gente fala de avulsas, né? Mas eu sou um defensor também que, junto com o movimento, para a gente ativar a venda nas bancas, a gente precisa buscar novas operações e novos canais, né? Então, tem pouco mais de um ano que eu entrei com a operação de avulsas na rede Dufry, e hoje ela é é o nosso terceiro maior vendedor no Brasil, sabe? Que bacana. Então, ele só perde para a operação do Rio e de São Paulo. Então, assim, o que significa que se a gente é um jargão antigo, mas é fato, né? Se a gente tiver com o produto certo no lugar certo, a gente vende, né? Aham. É,
assim, sobre a operação de bancas, um ponto aqui que é importante, eu tenho tratado diretamente com o sindicato no Rio, mas é uma leitura. Eu estou em Porto Alegre, mas assim, eu vejo que isso acontece em todo o Brasil. Estou vendo aqui em Porto Alegre, estou vendo que isso acontece em todo o Brasil. Assim, são as bancas que elas vêm sendo transformadas em outros negócios, né, de uma forma indevida, né? Então, assim, um Aham. ponto de atenção sobre esse que é o nosso principal canal é a gente procurar trabalhar junto, né, com os sindicatos, com os distribuidores e a gente buscar o apoio, né, dos órgãos, né, governamentais para que haja fiscalização e acompanhamento. Então, é uma coisa que Uhum. vem me preocupando muito no Rio, eu acompanho muito isso no dia a dia, bancas que são transformadas em outros negócios e que hoje não vendem publicação. É um movimento que assim, ele vem ganhando força nos últimos tempos e a gente precisa combater. Não é algo que vem acontecendo só no Rio e a gente precisa estar atento e combater para não deixar que isso cresça, né? A gente Não, e eu precisa. acho eu acho que o melhor argumento para isso não acontecer é dar produto para o cara vender. Porque ele está Exatamente. mudando de área porque ele não tem produto para vender. Então, Exato. é exatamente esse movimento da gente retomar o ponto de Sim, venda que sempre sim, foi sim, sim. nosso. Eu acho Sim, que a sim, gente sim. nunca vai ter a presença integral como teve no passado, mas se o cara está Uhum. mudando de ramo, é porque ele está buscando Outras viabilizar o alternativas para negócio recuperar dele. essa grana. Outras Exato. alternativas, normal, certo ele, né? É. Então, acho que se a gente tem esse movimento de voltar a abastecê-lo com produtos, a distribuir com regularidade, a ter diversidade de produtos, a trazer o leitor de volta para a banca, eu acho que a gente vai minando esse movimento do cara querer mudar de É um dos segmento e botões de para apertar. mercado, entendeu? Sim, sim, sim. Exatamente isso. Eu acho isso. O que mais? Mais Alguém alguma mandou coisa? um. Já Acho que passamos. chegou Eu alguma acho que, mensagem eu aí acho para a gente que, eu acho encerrar. que a gente vai ter que fazer um café aqui com Ô, a Dani. Joaquim, Ah, quem É, é? Regina é Ademar, eu posso falar também ou não? Claro, claro que pode. pode. É isso que vocês falarem agora a respeito de banca, é um negócio engraçado que eu vivi essa realidade aqui. A banca, ela tem tudo, menos impresso. Mas por quê? O dono da banca não tem nada a ver com o negócio. Ele comprou a É isso. banca, comprou a mão na banca, na mão do senhor que já estava em final de carreira, e ele transformou lá no ponto de qualquer coisa, menos de venda de revista. Se vocês terem uma ideia, hoje na minha cidade, não chega praticamente nada, a não ser Qual a sua cidade, Ademar? de Nova Minas Gerais, 60 mil habitantes. O jornal que eu trabalho nele ele tem 35 anos. E aí, Joaquim, então, o que você falou, ele nasceu inovando com a assinatura, sobrevive com a assinatura, sabe? Entendi. Exatamente o que você falou, que não é Que não é o nosso core. É o seu que vocês negócio, fazem, é o contrário. é exatamente. E a gente está migrando, nós acabamos de fazer um trabalho agora, foi até bem bacana, o Google Lab, foi uma Aham, oportunidade muito legal, sabe? É, o Local sim. Lab, A gente vocês Local participou Lab, participaram também. também, né? Isso. Local Lab. Uhum. Exatamente. Mas assim, ainda assim, agora é correr atrás. E você deu algumas dicas interessantes para gente, sabe, de conteúdos novos e tudo mais, sabe? Coisas que nem que seja produzido por nós, mas oportuno. É, eu acho que a sua estratégia de assinatura, ela é uma estratégia que se viabiliza com produto perecível. Então, Exato. você tem aquela carteira de assinantes que você entrega um produto que é altamente perecível, que é um jornal ou diário ou semanal, não sei como É que semanal. a Semanal, mas ele é semanal, atualizado diariamente no site. no site diariamente, então. Então Exatamente. é isso, você já tem duas coisas, você tem um produto impresso entregue para assinantes e você já tem um portal de conteúdo local que entrega os hard news ali, as notícias atuais jornalísticas no dia a dia. Exato. Então, já atua em duas frentes importantes ali. Para Agora, você atuar em banca com produto perecível é mais é, complicado, né? mas Na deixa eu te situação falar, atual. não querendo te cortar, mas já te cortando, como a banca ela não oferece nada hoje, o meu produto fica sempre praticamente único, sabe? Entendi. E agora uma outra coisa que você comentou anteriormente, me viajei aqui na ideia.
Não, viajei. Mas é uma colocação que você tinha feito. Ah, viajei aqui, desculpa, desculpa. Pensei tanto para poder falar e acabei viajando, desculpa. Se Segue, lembrar, volta. tá, joia. Eu continuo aí, qualquer coisa eu volto aqui rapidinho, se eu lembrar. Tá bom, Viajei aqui na ideia. fica tranquilo. Acho que é isso, né, Rê? É isso, sim. Gente, vamos Tudo fazer o bem? seguinte: a gente volta depois numa outra apresentação. Depois eu chamo o Mantovani para a gente falar de banca, falar da situação das Isso. bancas e o que pode ser feito. Enfim, Joaquim, muito obrigada. Muito Eu que obrigada pela agradeço. disponibilidade e pelo seu compartilhamento de informações. Foi muito bom. Meu agradecimento a você e até uma próxima oportunidade, até um próximo café, gente. Gente, Boa muito tarde. obrigado, Obrigado. hein? Muito obrigado. Para quem não Obrigado pegou aí, meu parabéns. e-mail lá, joaquim@edcase.com.br, pode me escrever que a gente troca ideia, tá bom? Maravilha, Joaquim, muito Tá bom. obrigado. Valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu. Um abraço. Até Um O mais. abraço. Eduardo Obrigado, um Zambon abraço. quer cadastro para receber o convite para os próximos cafés. O Edir, coloca o Eduardo Zambon, por favor, no nosso mailing. Pode deixar que o Edir coloca, tá bom, Eduardo? Beleza. Valeu, gente. Obrigado. Até Um mais. abraço, Um obrigada. abraço. Tchau, tchau. Abraço.